do meu sábado para poder ajudar a tirar as dúvidas de vocês. Não é o meu objetivo refazer as aulas, ministrar novamente essas aulas, nem as minhas, nem as dos colegas, que eu vou tirar as dúvidas de vocês, somente as de neuroanatomia. Tá? Então, nós vamos passar a revisar e eu estou aqui para tirar as dúvidas. Então, vou apresentar o PowerPoint e vou começar pela sequência como as aulas foram dadas. A minha, do professor Ivan, depois uma próxima minha também, e nós vamos até sistema nervoso autônomo. Ao todo são 6 aulas. Eu acredito que nesse momento todos vocês conseguem me ouvir bem. E nós vamos até sistema nervoso autônomo. Então nós vamos dedicar 20 minutos do nosso tempo para cada aula e eu pretendo terminar antes das 3 horas de maneira bem objetiva e rápida com vocês, mas são 6 conteúdos e eu vou dedicar 20 minutos durante essas 2 horas para cada um desses conteúdos. Então, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Vou sim, Clara. Vou liberar os slides. Eu vou. Na verdade, vocês têm acesso aos slides, né? Mas eu vou compartilhar sim a tela aqui. Você fala disso aqui? Beleza. Então, vamos em frente. Vocês conseguem também ativar o áudio aí, vocês conseguem escrever pelo chat. Eu estou acompanhando os dois e consigo ver isso simultaneamente. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar início. Toda a nossa conversa da neuroanatomia teve início nessa nossa aula aqui de introdução. Então, nessa aula, eu havia mencionado para vocês que nós observamos o sistema nervoso a partir de 4 perspectivas. Falamos da embriológica, da anatômica, da funcional e da segmentar. Então, nós vamos tentar recuperar esse conteúdo, em vez de eu explicar novamente o conteúdo para vocês, mas vocês vão tirar dúvidas durante, né, essa minha explicação. Vamos tentar recuperar essas informações. Nessa divisão embriológica, como era a nossa primeira aula, eu mencionei para vocês que o sistema nervoso surgia a partir do folheto embrionário mais externo, que é o ectoderma. E eu disse para vocês que além desse sistema nervoso, que surgia a partir do ectoderma, nós temos a formação de alguns componentes da pele, sobretudo os componentes vinculados à epiderme. Então, expliquei para vocês, disse que esse ectoderma formava, à medida que ele sofria transformações, ele formava o tubo neural e as cristas neurais. O tubo neural originava o sistema nervoso central e as cristas neurais dariam origem ao sistema nervoso periférico. Tá? E então fui discorrendo para vocês. Deixa eu só aceitando aqui, porque tem muita gente entrando e eu estou com dificuldade de aceitar e dar a aula ao mesmo tempo. Então, só um instante. Tem alguém que pode me ajudar aceitando aqui o pessoal? Porque fica melhor. Se alguém puder me ajudar aqui aceitando o pessoal, eu transfiro aqui o anfitrião para vocês, para algum de vocês me ajudarem a ir aceitando o pessoal, muita gente entrando. Só um instante. Beleza, Maria Clara, deixa eu transferir para vocês só um instante. Maria Clara, veja se você consegue aceitar aí, por gentileza. Você confirma para mim, estou aguardando, tá bom? Já consegue aceitar? Beleza. Aí você pode colocar aqui admitir todos, para não ficar admitindo um por um, tá bom? Então vou me desligar disso e vou começar aqui, vou voltar aqui para a aula. Bom, pessoal, então vamos nessa. Então mencionei para vocês, opa, tem um áudio ligado aí.
Vou pedir para vocês, só para vocês colaborar, deixar a gente, todo mundo entrar aqui para ficar confortável, senão vai ficar perfeito. Então, bora lá. Então, essa divisão embriológica era sobre a formação do sistema nervoso. Eu falei para vocês do tubo neural. O tubo neural originava o sistema nervoso central e as cristas neurais do sistema nervoso periférico. Eu disse que esse tubo neural sofria várias modificações também. Tinha uma abertura mais superior, quando não fechada, né, estadiava-se algumas condições, como a anencefalia, holoprosencefalia. A parte inferior do tubo neural, mencionei para vocês que quando não fechava, também estadiava condições como mielomeningocele, meningocele, espinha bífida. Então, discorremos muito sobre isso nesse primeiro momento. Depois, a divisão anatômica, e vou apresentar ela aqui para vocês. Na divisão anatômica, nós falamos um pouco sobre o que era o sistema nervoso central e o que era o sistema nervoso periférico. Então, no sistema nervoso periférico, nós tínhamos nervos, gânglios e terminações nervosas ou receptores. Os receptores eram estruturas capazes de captar informação do mundo externo ou do nosso corpo, e isso mais à frente a gente viu que a parte do sistema nervoso dedicada a captar informações do mundo externo, nós atribuímos um nome somático, e aquela dedicada a captar informações sobre o nosso corpo, nós atribuímos um nome que era a parte visceral. Os gânglios eram aglomerados de corpos de neurônio no sistema nervoso periférico, e em seguida os nervos, que nós vimos que tínhamos 31 pares de nervos espinais e 12 pares de nervos cranianos, e nós tivemos uma aula, inclusive, sobre esses 12 pares de nervos cranianos. Então, tudo muito tranquilo, básico, e a gente vai avançando. Qualquer dúvida, vocês falem ali no chat, ou então pode ativar o áudio de vocês também. Na parte central, por sua vez, nós vimos que um componente da parte central estava dentro do crânio e um outro componente dentro da coluna vertebral. Esse último, ou seja, o componente da coluna vertebral era a medula, e o componente dentro do crânio nós chamamos encéfalo, que era subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O tronco encefálico, de cima a baixo, dividido em mesencéfalo, ponto e bulbo, e o cérebro, por sua vez, em telencéfalo e diencéfalo. E nós chegamos até o diencéfalo em nossas aulas teóricas. O cerebelo não possui divisões, vocês viram a divisão do tronco encefálico e somente do cérebro, e essa era a segunda perspectiva, ou seja, nós vimos a embriológica, agora a anatômica, e nós temos também uma perspectiva chamada de segmentar. Nessa divisão ou perspectiva segmentar, o que foi que nós vimos? Que tem algumas estruturas do sistema nervoso em que a substância branca se dispõe externamente à substância cinzenta. E essa organização nós chamamos de segmentar, quando a substância branca se dispõe externamente à substância cinzenta. E nós vimos que isso acontece na medula espinal e no tronco encefálico. Mencionei para vocês que essas estruturas tinham funções mais primitivas, reflexas e mais rudimentares, quando comparada àquelas que tinham uma organização diferente, em que a substância cinzenta estava fora da substância branca. E isso só acontece em duas estruturas, no cérebro e no cerebelo. Então, quando nós temos a substância cinzenta por fora da branca, a gente atribuiu um nome a isso, uma organização que era uma organização suprassegmentar. E falamos também que essa substância branca que está por fora da cinzenta recebe o nome que é o córtex. Depois, nós avançamos e chegamos à última organização, perspectiva, que é a fisiológica. E eu disse para vocês que tem partes do sistema nervoso central e periférico que se dedicam à nossa relação com o mundo que está fora, que é a parte somática, e uma parte do sistema nervoso que se dedica ao controle e homeostase ali das nossas vísceras, e isso recebeu o nome de divisão visceral. E nós vimos que essa parte somática é eferente, agora eu já posso falar isso para vocês, porque vocês já estão em outro nível de entendimento, que a parte eferente era organizada em neurônio motor superior e inferior. Disse para vocês que a lesão do neurônio motor superior causava hiperreflexia, hipertonia com espasticidade, clono, sinal de Babinski, dei exemplos de doenças que levavam a isso.
E depois eu mencionei para vocês a lesão do neurônio motor inferior, dei exemplo de doenças, nós falamos da AME, nós falamos da poliomielite e disse que a lesão do neurônio motor inferior causava hiporreflexia, hipotonia, fasciculações. Então foi isso que nós conversamos. Depois eu dei seguimento, essa é a segunda parte da aula, quando a gente conversava ali, em que nós tínhamos componentes básicos que iriam compor todo qualquer comportamento do sistema nervoso. E esses componentes básicos, a Bia pergunta aqui no chat se a ela é do superior, que é a esclerose lateral amiotrófica. E respondendo a Bia e trazendo aqui para todos vocês, a ela é uma condição que afeta os dois neurônios ao mesmo tempo, tanto o superior quanto o inferior, Bia. Exemplo, pode ter manifestações de lesão no neurônio motor inferior na língua do paciente, ele apresentando fasciculações, e manifestações de neurônio motor superior no membro do paciente. Ele apresentando, por exemplo, espasticidade, hiperreflexia, clonos. Então, manifesta-se características de neurônio motor superior em segmentos do corpo e de neurônio motor inferior em outros segmentos do corpo, Bia. Tá bom? Bom, então, dando continuidade aqui, nós vimos que todo e qualquer comportamento do sistema nervoso, dos mais simples aos mais complexos, poderiam ser resumidos ao funcionamento de 5 componentes: um receptor, uma via aferente, um centro integrador, uma via eferente e um órgão efetuador. Então, é dessa forma que todo e qualquer comportamento é executado no sistema nervoso, dos comportamentos mais simples aos comportamentos mais complexos. Então, nós temos um receptor que faz a transdução, capta o estímulo, ou do mundo externo, ou dos nossos órgãos, estruturas internas, através de uma via aferente, é levado para um centro integrador. Esse centro integrador sempre estará no sistema nervoso central. Para ser centro integrador, obrigatoriamente precisa ter substância cinzenta. Então, o centro integrador elabora uma resposta que sai por meio de uma via eferente e vai para um órgão efetuador. Se esse comportamento for referente à divisão somática, esse órgão efetuador será um músculo estriado esquelético, e nós já conversamos sobre isso. Por outro lado, se for da divisão visceral, esse órgão efetuador será ou um músculo estriado cardíaco, ou um músculo liso, ou então uma glândula. Então, aqui a gente já vai elaborando, desenvolvendo outros raciocínios e raciocínios agora com vocês que já estão, né, conhecendo essas informações. E esse foi o segundo ponto da minha aula. O terceiro ponto compõe as células do sistema nervoso, em que nós temos inicialmente o neurônio e depois as células da glia. Então, eu organizei para vocês o tecido nervoso em 2 componentes básicos: neurônios e neuróglia, ou células da glia, que são as células de suporte. E nessas células da glia, nós vimos astrócitos, oligodendrócitos, células de Schwann, micróglia, células ependimárias, que são as células que trabalham em função dos neurônios, direta ou indiretamente. Bom, e nós vimos aqui, já para otimizar o nosso tempo e revisar essa aula dentro de 20 minutos, depois eu tirar as dúvidas de vocês, caso tenha alguma, nós vimos funções dos astrócitos, e eu salientei em especial 2 funções para o astrócito. Eu disse que o astrócito estava relacionado à sustentação dos neurônios e disse que o astrócito também estava relacionado à nutrição. Então, o astrócito exerce a sustentação dos neurônios, como, por exemplo, os neurônios no córtex cerebelar, que são as 3 camadas. Cada neurônio precisa existir na sua camada, para que aquele órgão e as partes daquele órgão execute as suas funções adequadamente. Então, para que cada um fique na sua camada, eu tenho um astrócito exercendo essa função de sustentação. Por outro lado, nós temos também a função de nutrição, em que um pé do astrócito se dedica ao vaso e um outro pé do astrócito se dedica ao neurônio, fazendo essa comunicação entre o vaso e o neurônio. Então, não existe uma livre comunicação entre o sangue, no caso do tecido nervoso, e as células que compõem esse tecido nervoso. Existe alguém que faz a mediação entre o sangue e o tecido nervoso, e esse alguém que media essa comunicação é o astrócito. E disse que, por essa razão, ele é um dos componentes básicos relacionados à barreira hematoencefálica. Depois, eu disse que nós tínhamos os oligodendrócitos e as células de Schwann.
duas células que são produtoras da bainha de mielina, que é aquele envoltório gorduroso que recobre o axônio. No caso, o oligodendrócito mieliniza mais segmentos de axônio, produz bainha de mielina para mais neurônios, e eu disse que poderia chegar até 30 neurônios, e isso no sistema nervoso central. Enquanto que a célula de Schwann mieliniza um segmento de um neurônio e no sistema nervoso periférico. Então, veja que a diferença entre as duas células não é somente de localização, mas também de número de segmentos de axônios que são mielinizados por elas. Depois, eu mencionei para vocês a micróglia, que é uma célula de defesa e que fagocita antígenos, neurônios velhos, né, promovendo a apoptose, e tem várias outras funções, mas a sua função principal é a função de defesa do tecido nervoso. E, por fim, a célula ependimária, que é uma célula que reveste as cavidades do sistema nervoso. E essas cavidades, mencionei para vocês que nós temos os ventrículos laterais no telencéfalo, o terceiro ventrículo que nós vimos no diencéfalo, o quarto ventrículo entre o tronco encefálico e o cerebelo, o canal central da medula. E além dessa capacidade de revestir essas cavidades, essas células também são produtoras de líquido cerebroespinal ou cefalorraquidiano, ou somente chamado de líquido. E, por fim, os neurônios, potencial de repouso e potencial de ação. E, mais uma vez, o meu propósito aqui não é dar a aula toda e mais uma vez para vocês. É a gente repassar esse conteúdo e, ao final de cada conteúdo, eu tirar a dúvida que vocês tenham. No caso dos neurônios, nós temos dois componentes básicos em relação à sua composição. O corpo celular, também chamado de soma, e todas as projeções que saem desse neurônio que nós chamamos neuritos. E esses neuritos podem ser de dois tipos, ou dendritos, aqueles que são mais numerosos e menos compridos, mas veja sempre no plural, são estruturas receptoras de informações, e o axônio, que veja que eu falei no singular, é sempre uma estrutura única, e que é um elemento eferente do neurônio. Então, enquanto os dendritos são os elementos aferentes de captação de estímulo, o axônio é o elemento eferente que leva esse estímulo do corpo até o terminal pré-sináptico, ou também chamado de telodendro, que é onde acontece a comunicação de uma célula com outra célula, que pode ser mediante uma sinapse química, quando há neurotransmissores, ou pode ser uma sinapse elétrica, quando existe um tipo de especialização da célula, que nós chamamos de desmossomos, que permite a comunicação direta entre o citoplasma do neurônio pré-sináptico com o citoplasma do neurônio pós-sináptico. Geralmente é um tipo de comunicação mais rápida, que pode ser bidirecional e que nós vamos discorrer ainda à frente nesta aula. Veja que, em grande parte dos neurônios, existe uma camada gordurosa, que nós chamamos bainha de mielina, que não é contínua no transcorrer do axônio. Existem regiões com espaçamento igual, de distância igual entre essas regiões, que nós chamamos nódulo de Ranvier, em que não existe a bainha de mielina. Porque nesse nódulo de Ranvier existe uma grande densidade de canais de sódio dependentes de voltagem, que quando o potencial de ação passa por ele, existe uma renovação desse potencial de ação para que essa atividade elétrica possa ser mantida do início até o órgão-alvo. E esse órgão-alvo pode estar a 1 metro de distância. Então, é necessário manter, e essa manutenção ocorre mediante a atividade da bainha de mielina, como isolante elétrico, mas também com a renovação desse potencial de ação à medida que ele passa em cada novo nódulo de Ranvier. E, a fim de concluir a explicação aqui, existe uma região de transição entre o corpo e o axônio, e essa região de transição nós chamamos de cone de implantação, e a região responsável por gerar o potencial de ação. E existe uma razão para isso. Que nós sabemos que a densidade de canais de sódio dependente de voltagem. Então, essa região, denominada de cone de implantação, é responsável por gerar o potencial de ação em virtude da sua densidade de canais de sódio dependente de voltagem. E para a gente concluir, nós temos aqui as sinapses que eu mencionei para vocês, sinapse química e sinapse elétrica. Sinapse química é uma sinapse mais lenta, existe um espaçamento entre o neurônio pré e pós, e existe a mediação de neurotransmissores
que podem ser excitatórios, quando despolarizam o próximo neurônio, ou podem ser inibitórios, quando hiperpolarizam o próximo neurônio. Mas sempre, independente se for excitatório ou inibitório, será mediada por uma substância química chamada neurotransmissor. Esse neurotransmissor, geralmente secretado pelo neurônio pré-sináptico, agirá no neurônio pós-sináptico, promovendo uma atividade despolarizante ou hiperpolarizante. Dessa forma, os neurotransmissores são classificados em três tipos: excitatórios, como é o caso do glutamato, inibitórios, como é o caso do GABA e da glicina, e podem ser moduladores, em que ora ele pode estimular um neurônio e ora ele pode inibir um outro neurônio. E isso dependerá do receptor que é expresso por esse próximo neurônio. Então, é assim que age a sinapse química. E, por outro lado, veja que a sinapse elétrica é muito mais rápida, bidirecional, com um menor espaço na fenda sináptica, e que existe o desmossomos, que são esse tipo de especialização da membrana plasmática do neurônio, permitindo uma livre comunicação entre o neurônio pré e pós, e, portanto, exercendo assim uma comunicação muito mais rápida e até muito mais eficaz. E veja que mencionei para vocês o conceito de neurônio aferente ou sensorial, aqueles que entram com as informações, e neurônios eferentes ou motores, aqueles que saem com essas informações. A Lourdes pergunta aqui para a gente o seguinte: professor, o senhor poderia repetir os tipos de neurotransmissores? Claro, posso sim. Nós temos três grupos de neurotransmissores, não tipos, grupos. Excitatórios, que são aqueles que promovem a despolarização do próximo neurônio, ou seja, a informação é conduzida para um próximo neurônio e ela é levada até o órgão-alvo. Existem aqueles que são inibitórios, em que leva à hiperpolarização do próximo neurônio, ou seja, a atividade não tem continuidade. E existem aqueles que são moduladores, que o mesmo neurotransmissor, em neurônios diferentes, podem gerar respostas distintas, em que um ele pode despolarizar e outro ele pode hiperpolarizar. E o que vai depender é o receptor que será expresso por esse próximo neurônio. Então, o mesmo neurotransmissor, no caso dos moduladores, pode agir estimulando ou inibindo o próximo neurônio, a depender do receptor que ele vai agir. Então, excitatórios, inibitórios e moduladores. Nos excitatórios, um exemplo clássico é o glutamato. Nos inibitórios, um exemplo clássico, glutamato, é o GABA e a glicina. E no caso dos moduladores, nós temos a noradrenalina, a serotonina, a dopamina e outros neurotransmissores. Ficou claro isso? Ótimo. E veja que eu classifiquei para vocês esses neurônios de saída, e nós já falamos disso, eu vou prosseguir. Tá? O conceito de neurônio motor superior e inferior, demos exemplos de doenças, disse onde iniciava, onde terminava. Mencionei para vocês também qual era a expressão de sinais e sintomas relacionados à lesão desses neurônios. Disse para vocês que, dependendo da via de entrada, os neurônios sensoriais podem ser divididos em primeira, segunda, terceira, quarta ordem, vai depender da via. E quem fala dessa aula, né, traz essa explicação para vocês, então eu não enfatizei isso na minha explicação, porque isso está aplicado principalmente às vias ascendentes. Diz que os neurônios também têm diâmetros, aqueles com maior diâmetro são mais rápidos, porque têm uma menor resistência, isso é física, né, a lei de Ohm. E, por outro lado, aqueles que têm um menor diâmetro são mais lentos, porque apresentam uma maior resistência, mas eu disse para vocês a importância de cada um deles. Aqui, a parte das células que nós mencionamos, e para concluir essa minha explicação, eu gostaria de voltar aqui no potencial de repouso e potencial de ação. E eu gostaria de fazer uma única pergunta para concluir essa aula para vocês. O que é que determina o potencial de repouso em um neurônio? Se vocês me responderem, eu finalizo essa primeira revisão. É o canal de vazamento de potássio. Muito obrigado, Juliana. Então, é isso, canal de vazamento de potássio. E o potencial de ação, nós vimos que existe tomação espacial e temporal, precisa atingir o limiar, esse limiar é determinado pelo cone de implantação, então despolariza, hiperpolariza e depois
perdão, né, despolariza, repolariza e depois hiperpolariza e depois volta ao estado natural. Então é assim que acontece o potencial de ação em três fases. Pois não, Melissa, pode perguntar. Professor, eu posso falar, tipo, o potencial de repouso é quando o meio interno ele tá negativo e o meio externo tá positivo? Tá, perdão, não entendi. Quando o meio interno está, Negativo e o externo está positivo. exatamente. É assim mas isso acontece em virtude do canal de vazamento do potássio. Mas é exatamente isso. Né? Interno está negativo e a gente diz assim que fora não é positivo, fora é zero, tá? Porque não tem como calcular a voltagem fora, porque é a voltagem ali do corpo todo, tá certo? Então não se calcula. Então a gente diz que dentro é negativo e fora é zero. E o que é importante é que haja uma diferença de potencial entre a voltagem de dentro do neurônio e a voltagem fora do neurônio, tá bom? Professor, deixa eu tirar uma dúvida que eu fiquei meio em dúvida estudando. Eu posso dizer que vão ter, tipo, dois canais de potássio, porque ele abre uma vez e depois ele abre a segunda vez, né? E eles vão ficar abertos os dois juntos na segunda vez, é isso? Ô, Bia, é assim que acontece. Nós temos, na verdade, tipos diferentes de canal de potássio. Ah, certo. O canal de potássio que está em vazamento, né, o canal de vazamento de potássio, ele está sempre aberto. E isso faz com que, né, nós tenhamos o potencial de repouso. Já o outro canal de potássio, que a gente classifica ele como dependente de voltagem, ele só abre quando o neurônio atinge uma voltagem positiva. Por exemplo, no estado negativo, que é o estado de repouso do neurônio, esse canal não se abre. Esse canal só se abre quando o neurônio atinge uma voltagem positiva. Então, são duas classificações diferentes de canais de potássio, que agem em momentos diferentes. Certo, entendi, professor. Pessoal, antes de eu concluir, eu vou fechar aqui esse material e vou para o próximo de medula. Gostaria de perguntar a vocês se tem alguém que quer tirar alguma dúvida e eu coloco aqui à disposição. Só me responda uma coisa antes. Está legal nesse ritmo? Tá bom Rapaz, para vocês? Tá, professor, tá lindo, professor. Se eu pudesse, eu voltava para dar aula naquela faculdade, todas as aulas. Despedir todo mundo, deixar só o Erivan lá no laboratório. E você obrigado. pode ficar aí para sempre, viu? Tá tudo certo. Muito obrigado pela sua disponibilidade de nos ajudar no sábado. Beleza, conte comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês. A Amanda pergunta o seguinte, professor, pode repetir onde tem as células ependimárias? Posso. São células que revestem as cavidades e células também produtoras de líquido. Tá? Então, nos ventrículos laterais, terceiro ventrículo, quarto ventrículo, o canal central da medula, o canal, né, do epêndima também chamado. A Maria Clara pede para repetir a parte das sinapses. E sim, nós temos sinapses químicas e sinapses elétricas. A sinapse química é mediada por neurotransmissores, que nós falamos excitatórios, inibitórios e moduladores. Tem um componente pré-sináptico e um pós-sináptico, toda sinapse tem. A fenda sináptica é maior, né? A velocidade da sinapse é menor, porque existe toda uma cascata de eventos, né, para ativação ou inibição do próximo neurônio. É sempre unidirecional, ou quase sempre unidirecional, e precisa da ação de um receptor e de enzimas que finalizam essa sinapse. Então, é isso, Maria Clara. Em relação à elétrica, nós não temos neurotransmissores. Existe uma comunicação direta entre o citoplasma da célula pré-sináptica e o citoplasma da célula pós-sináptica. E isso acontece mediante uma especialização da membrana plasmática que nós chamamos de desmossomos. Também alguns autores chamam isso de junções gap. Então, tem uma comunicação direta e o sinal passa diretamente, pode ser bidirecional e é muito rápida. Porém, pouco expressa no sistema nervoso quando comparado à sinapse química, que é muito mais abundante, tá bom? A Juliana pergunta se eu vou comentar sobre tronco encefálico, e sim, vou comentar sobre tronco encefálico também. Bom, pessoal, então, para não exceder o nosso tempo, eu quero terminar pontualmente às 3 horas. Vou apresentar agora